perguntas ao nosso convidado. O debate de hoje, Ciências Sociais pela USP, onde também fez o seu mestrado e o seu doutorado em Antropologia Social. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de São Carlos. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia da guerra e em sistemas hierárquicos, atuando principalmente com os temas hierarquia, individualismo, Estado, guerra e militares. Desde 2013, também realiza pesquisa no Alto Rio Negro, sobre hierarquia em sistemas tucano. Professor, a gente agradece muitíssimo, mais uma vez, a sua presença, né, e, enfim, a sua explicação em relação a esse tema que, além de ser extremamente importante, como eu disse, nesse contexto, é assustador. Eu vou passar, então, a palavra agora para a professora Beatriz Bis, para ela poder fazer a pergunta dela. Beatriz. Certo. Bom, em primeiro lugar, uma satisfação, uma alegria ter aqui o professor Piero, a quem eu também acompanho em suas lives, no Duplo Expresso, Livre, etc. Né? Piero, olha, eu estava ouvindo você falar, inclusive quando você falou de Israel, quando você falou... eu fui jornalista antes de vir a ser acadêmica, não sei se você sabe, eu fui... como Paulo, mas eu fui fundadora, da equipe fundadora, e, afinal, ao longo de décadas, né, às vezes eu me sinto Matusalém quando eu falo dessa minha história de décadas de jornalismo, mas é verdade, eu comecei um pouco nova, mas enfim, eu cobri a guerra de Angola e cobri a guerra do Líbano, e estive no sul do Líbano, e essa situação que você... estive em Beirute quando foi bombardeado, eu estava no sul do Líbano, fazendo uma matéria com refugiados palestinos e a avançada libanesa no Castelo Beaufort, que é um castelo medieval que, a partir do qual se vigiava o rio Litani, que era a fronteira de fato durante 20 anos, né, entre o Líbano e Israel, porque todo o sul de Israel estava ocupado militarmente todo o sul do Líbano estava ocupado militarmente por Israel durante 20 anos. E o dia que eu fui fazer a cobertura dessa última fronteira que estava em mãos dos palestinos e dos libaneses progressistas, que de lá observavam os movimentos de Israel, quando eu voltei para Beirute, no dia seguinte, que estava fazendo matérias nos acampamentos palestinos, começou o bombardeio de Beirute. Eu tive essa experiência. E aí, enfim, por que eu trago à tona? Porque você me trouxe à tona com suas referências a essa forma que não por acaso tem Israel pelo meio de dissolver as fronteiras, né, entre o que é a guerra e o que é a política, entre o que é a paz e o que é a guerra, né? E, enfim, e tudo que você nos explicou. Quero trazer à tona duas lembranças para chegar aonde eu vou querer que você nos leve. Essa é uma lembrança, né? Ou seja, Israel, ou no caso da Guerra de Angola, que eu cobri a África do Sul, havia interesses muito específicos para essa atuação militar. Interesses claros, nacionais, digamos por dizer de alguma forma, estratégicos, que do ponto de vista de Israel, na invasão do Líbano, ou no ponto de vista da África do Sul, na invasão de Angola, né, que não fosse os cubanos, não teríamos hoje Angola independente, na maior guerra, no maior confronto de tanques, né, que se deu depois da Segunda Guerra com Rommel, foi em Cuito Canabale, né? Uhum. Essas digamos, situações tinham, do ponto de vista de quem estava liderando a guerra, digamos assim, uma postura que a gente não vai comprar, nem vai muito menos defender, mas que vai entender do ponto de vista da sua mentalidade, do que estavam defendendo, né? Essa é uma questão que eu quero trazer à tona, porque aí vou emendar com outra. Por outro lado, eu nasci no Uruguai, né? Tenho a minha vida acadêmica e profissional toda aqui no Brasil, mas eu passei muitos anos no exílio. A Paulo eu conheci no Peru, depois México, depois, enfim.
Mas o Uruguai me marcou porque a minha etapa de formação como cidadã deste mundo foi no momento em que o Uruguai estava com ainda os tupamaros agindo, mas já derrotados militarmente, e então com esse grande movimento que eu acompanhei de opção por uma via eleitoral com a criação da Frente Ampla. E esse movimento da criação da Frente Ampla, que foi governo agora derrotado e por muita escassa margem, depois de 20 anos praticamente está no poder, inclusive Mujica, né, hoje um ator internacional, e Tabaré Vázquez também, enfim. Essa Frente Ampla não poderia ter sido constituída não fossem os militares do Uruguai constitucionalistas. O primeiro presidente da Frente Ampla foi o general Líber Sereni. E nós, jovens, que estávamos iniciando a nossa militância política, tínhamos aulas com os militares que nos ensinavam o que tinha sido o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, mas nos ensinavam para quê? Para que nós entendêssemos que havia um projeto dos Estados Unidos de dominação daqui do resto do hemisfério e que eles, como militares, estavam, digamos assim, desafiados a enfrentar esse projeto. E essa era a lição de casa que nós, jovens, tínhamos que aprender, que os militares não eram adversários de um projeto de libertação, digamos assim, da dominação dos Estados Unidos em cima do continente. Agora eu quero juntar essas duas experiências minhas, né, para lhe perguntar o seguinte, duas questões fundamentais que eu tenho. A primeira é se, com sua visão desse processo, e o que você estudou, se você entende que houve, de parte de toda a etapa, digamos assim, democrática, da reconstituição democrática. E vamos focar com o Brasil. Podemos também alargar o horizonte, mas vamos focar no Brasil. Se houve uma, digamos assim, uma omissão, por dizer de alguma forma, da sociedade civil em relação aos militares, entendendo que essa democratização era, no fundo, foi uma espécie de pacto, né? Porque havia um movimento importante em torno da anistia e tal, mas evidentemente que havia aí, se pactava uma nova fase, né? Mas os militares não tinham sido derrotados militarmente, nem muito menos, né? Ou seja, não eram atores que saíam da cena para nunca mais voltar. Eles estavam lá, tinha sido negociada numa determinada situação, e aí começava uma situação nova. Então, eu quero colocar aí, é lógico que quando a gente já tem a perspectiva histórica, é muito fácil apontar o que poderia ou não ter sido feito. Mas como nós estamos aqui também aprendendo, tentando traçar ilações para o futuro, eu acho que essa pergunta, para mim, é uma inquietação importante. Como a sociedade civil, que fizemos em relação a esses militares? Isso seria uma coisa. E uma pergunta concreta, pensando para trás e pensando, sobretudo, para frente, né? E como a sociedade civil, eu diria, porque a sociedade civil é diversa, como parcela da sociedade civil que almeja ter um país soberano, né? E um país com justiça social. Então, essa parcela da sociedade civil que teve o governo nas suas mãos, o que não significa o poder, mas teve o governo nas suas mãos, né? Como você acha, com essa leitura sua hoje, essa experiência de convívio, inclusive com os militares, né? O que poderia ter sido feito não foi feito e o que ainda vamos ter que fazer? E a segunda questão, que eu não vejo com clareza, apesar de que você nos explicou o que os militares ganharam, é claro, se temos 10 mil militares hoje, inclusive assessorando o Congresso e tal, não duvido que há um ganho, né? É um ganho muito, se você for medir em termos corporativos, de um lado, sim,
E em termos pessoais, né? Assegura um bom salário, muito melhor que nós, professores universitários, infinitamente melhor que 90% do povo brasileiro, né? Mas, mesmo assim, eu não tenho clareza desse ganho. Se a gente abre um pouco a perspectiva de forças armadas de um país, e de um país como o Brasil, né? Não são as forças armadas de uma, como meu querido Uruguai, né? Mas, digamos, ou seja, que falta aí? Eu não termino de compreender, sinceramente, até porque pensemos muito bem que quando, por exemplo, houve o golpe de Estado contra o presidente João Goulart, mais de 1.000 militares foram passados para a reserva, porque havia uma importantíssima área militar que era constitucionalista, que era nacionalista, e que pagou o preço por isso, né? Então, não me encaixam totalmente as peças enfim, desse xadrez aí em que nós estamos, para compreender exatamente digamos assim, essa postura, né, dos militares. Eu não sei se consegui me fazer entender, Piero. Não, fez entender brilhantemente. Aqui eu adorei ouvir a sua trajetória. Muito difícil falar mesmo nisso, porque a gente sempre parte do pressuposto de que se tem alguém que deveria ser nacionalista tout-court, são os militares, né? Enfim, são ali aquelas pessoas que estariam dispostas, teoricamente, a morrer, né? A sacrificar a sua própria vida pela nação, né? Que é o objeto último deles, né? Então, o que eu acho é que aí entra um problema bastante complicado, que demanda a gente entender muito na filigrana o que é a construção da ideia de nação, de soberania, de pátria, enfim, e todo, talvez, aparato ideológico, né, que é produzido no interior da caserna. Eu não estou falando só desse discurso para fora que acontece, né? Porque ele, vamos dizer assim, ocorre em sintonia com esse nacionalismo tosco, né? Que a gente vê sair lá do Palácio do Planalto. Isso está totalmente sintonizado, não tenho dúvidas disso. É um nacionalismo de superfície, né? E, sobretudo, pensado num modelo de proteção de terra, não de soberania pensada em relação a povo, o material humano, é terra. É uma soberania estilo feudal, ou neo-feudal, vamos dizer assim, né? Mas é preciso ver aí também que tem um processo que aconteceu ali, e eu acho que é um processo que ocorreu a partir de, se não me engano, de 2000, 2001, ou talvez mais ou menos um pouco antes, e que ele teve uma aceleração bastante importante durante os governos petistas, que foi uma coisa onde se plasmou, né, o liberalismo, a educação militar, de uma maneira muito contundente. O que aconteceu nessa época? Enfim, coisas que eu não sei exatamente se a coisa se encadeou desse jeito, mas foi mais ou menos assim. Porque eu vi isso muito quando eu estava fazendo etnografia lá. Como todo mundo aqui se lembra, durante os anos de Fernando Henrique Cardoso, o Estado ficou completamente sucateado. Eu lembro claramente de andar, pegar carona em viatura, né, como eles chamam, de general, de coronel, com o soldado segurando a porta, porque não tinha tranca na porta do carro. Ela abria nas curvas, então tinha que ir com o vidro aberto segurando. O que ocorre nessa época? Estava um desestímulo geral da carreira de oficiais. E o Fernando Henrique
arma, entre outras coisas, um puxadinho para os militares, que é fazer o quê? Cursos de MBA patrocinados pelo Estado, né? Enfim, para que os militares não só aprendessem processos gerenciais, como tivessem a perspectiva de, depois que eles fossem para a reserva, fazer uma carreira em administração ou em direito. E aí acontece uma coisa absolutamente incrível. Os MBAs e a ideologia administrativa entra com tudo dentro da formação militar. Se não me engano, por exemplo, na Academia da Força Aérea, quase todos os concursos que se abriram depois dos anos 2000 foi para pessoal na área de administração. E eles começam a ficar profundamente, como que eu posso dizer, interligados a uma ideologia neoliberal administrativa que pensa para eles um papel no mundo. É uma coisa que o Bourdieu lá chama, sei lá eu, de separação de uma nobreza estatal que está, vamos dizer assim, assumindo o Estado contra aqueles setores do Estado que ele chama de setores de prestação de serviços, que são, por exemplo, nós, o pessoal da saúde, os funcionários públicos que lidam com a previdência, e eles são o quê? Os setores do controle, dos audit cultures e da segurança. Quer dizer, eles têm uma visão de que realmente o Estado tem que servir a isso. E isso está completamente de acordo com essas teorias sobre as novas ameaças. Ou seja, o Estado tem que ser o quê? Um Estado de controle das ameaças. Não tem que ser o Estado de bem-estar social. Né? Agora, é absolutamente notável que esse negócio ocorre embaixo do nariz de governos que não estavam olhando para o que estava acontecendo lá dentro, meu Deus do céu. Assim, essa coisa do Bolsonaro fazer campanha lá dentro, para mim, é sintomática. Eu fico me perguntando por que nenhum ministro da Defesa viu o que a Biblex estava editando. Por que ninguém se perguntou o que estava acontecendo lá dentro? Ou por que não se procurou ter um diálogo para saber um pouco o que estavam pensando? Um diálogo, digo, não só o que eles estavam pensando, o que a sociedade e esse governo estavam, né? Ou seja, aparentemente realmente estavam de costas uns aos outros, né? É pior do que isso, eu acho. É um processo que na tese, que virou livro, o relato, é um capítulo, que é o capítulo 3, como um processo que a gente chama de sismogênese. Por quê? É um conceito do Gregory Bateson, entendeu? Que pode se dar de diversas maneiras, mas é mais ou menos o seguinte, é como uma corrida armamentista, você entendeu? O governo vai para o seu público interno aumentando um processo de cisma em relação a esse grupo militar. É óbvio que a CNV foi um catalisador ideológico desse negócio todo, né? Mas não foi só ela, né? A gente precisa se perguntar, por exemplo, porque isso são coisas que eu ouvi do público dos militares, que ficavam absolutamente possessos com o fato do Celso Amorim ter assumido o Ministério da Defesa. E eles diziam, ele quer transformar isso aqui num puxadinho do Itamaraty. E é preciso entender que o Itamaraty sempre foi uma instituição rival das Forças Armadas dentro do Estado. E aí eles começam a olhar para outras coisas também, que são bem mais complicadas, no meu entender, no meu entendimento, que eram, por exemplo, aquilo que eles chamavam do aparelhamento petista dentro do Ministério da Defesa, né? Onde você tinha pessoal ligado ao PT e, principalmente, da Odebrecht, na gerência desses grandes projetos, que é onde circulava o dinheiro, né? E eram os projetos estratégicos. Então, essa coisa de desmontar a Odebrecht, eu não sei se também não está ligado
a tal da sinergia que o general Vilas Boas fala que tinha com o TRF-4. Né? Porque ele fala isso lá nos tweets dele, né, em 2016 e tal. Sinergia com o TRF-4, que foi montada, veja bem, e aí é outra coisa para o pessoal que precisaria estar fazendo uma certa autocrítica, não essa que a imprensa cobra, dentro do Partido dos Trabalhadores, de se perguntar por que em 2003 eles permitiram, por exemplo, ou pelo menos não se perguntaram, por que o Ministério da Defesa entrou com tudo dentro daquela ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, que era um projeto do Ministério Público Federal, e de repente começou a ter um monte de militar lá dentro falando de corrupção e lavagem de ativos. O que o militar está fazendo dentro disso aí? O que militar está dentro desses grupos de trabalho que iam fazer estágio no Departamento de Estado nos Estados Unidos para pensar, porque eles estavam falando em ameaça híbrida. Ameaça híbrida tem o quê? Tem corrupção. Corrupção tem o quê? Tem lavagem de ativo. E isso está onde? Está dentro lá da ação petista junto com as grandes construtoras nacionais, dentro da Petrobras, etc. E tal. Então, é uma questão a se pensar. Não viu o que o militar estava fazendo ali? Não é para se pensar o que é isso? Eu não estou falando só da coisa do pessoal estar lendo Olavo de Carvalho ali na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu não estou falando só, por exemplo, da estante regimes totalitários, incluir socialismo light dentro da AMAN. Né? Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda, que foi o quê? Esse processo enorme de começar a produzir, por exemplo, um monte de intercâmbios com juízes, procuradores, etc., que começaram a ir na ESG, e começaram dali da ESG, da aula na ESC, falando o quê? Falando de terrorismo, guerra híbrida. O que é isso? Juiz agora especialista em guerra? O que é esse monte de juiz e procurador falando desse assunto agora? Isso é o sintoma de como essas coisas foram sendo construídas. E aí, de repente, a gente vê essa grande coisa acontecendo no Brasil como se fosse, assim, acreditar isso só a ação do Moro e da coterie dele lá de Curitiba, eu acho que é um pouco de ingenuidade. É claro que eles foram os agentes operacionais de uma coisa que estava vindo muito antes e que nasceu dentro do Ministério da Justiça em 2003, Márcio Tomás Bastos. Então, assim, eu acho que uma das coisas a se pensar é assim, o que é uma omissão em relação aos militares é que não se montou uma inteligência sobre o que é o sistema de segurança e defesa no Brasil. Então, a gente tem trabalhos acadêmicos, muitos, brilhantes e tal, mas, assim, isso não foi organizado estrategicamente para ter um pensamento de Estado. E aí se deixou, Deus dará. Eles organizaram do jeito que eles quiseram, que é esse que a gente está vendo agora aí. Né? Então, é um problema, realmente, a se pensar. Então, Piero, eu peço desculpas aqui aos meus colegas, eu vou fugir um pouquinho aqui do que nós combinamos, porque eu iria ficar só aqui na mediação, mas ouvindo você, me veio uma coisa na cabeça e eu queria que você comentasse. A gente já vem assistindo há algum tempo aqui no Brasil um processo de militarização das escolas públicas. E a minha pergunta vai nesse sentido. Esse processo de militarização, ele tem a ver com a captura, né, no caso, de mentes, com a neutralização dos mentes e, consequentemente, com esse projeto dos militares dentro desse contexto da guerra híbrida? Você poderia comentar isso? Eu acho que a gente até poderia ver isso aí como um laboratório olavista acontecendo, né? Um projeto gramsciano deles, porque, no fundo, eles fazem isso, né? Eu não estou ouvindo o Piero, vocês estão ouvindo? Não, Ele acho que congelou.
Congelou, Congelou. exatamente. Vamos aguardar um pouquinho para ver se É, ele volta, né? sim. Pierre, Pierre, você ouve a Não sei gente? se... A gente perdeu o contato com você. Acho que ele vai voltar. talvez... Voltou. Agora estamos te ouvindo. Congelou. Bom, como eu ia dizendo, tá? Tudo bem? Eu acho meio gaslight, entendeu? Uma questão, né? Piero, não estamos te ouvindo. Não estamos. O som não está Será? muito bom. Acho que a internet A internet anda muito instável ultimamente, né? Bom, enquanto o Piero retorna aí para a gente, nós vamos comentar que a gente está recebendo muitas perguntas, claro, e muita participação, né? Pessoal que nos acompanha, o que é muito bom, mas a gente não tem condição, obviamente, de passar todas as perguntas para o nosso convidado, então a gente vai aqui fazer um apanhado, juntar algumas coisas, enfim, e selecionar algumas para a gente passar, tá? Aqueles que estiverem interessados em certificado, principalmente os nossos alunos, né? Aí está a forma como vocês podem solicitar os certificados, ok? Isso, agora você está voltando. Voltou? Sim, agora te escutamos. Bom, então vamos voltar lá à questão. O que eu acho? Se a gente pode ter fazer um mapa geral para dizer assim, o que eles estão fazendo é mais ou menos aquilo que eles disseram que os outros estavam fazendo. Né? Um clássico processo de inversão. Você projeta no outro e livra a carga de si. Eu acho que, assim, pelo que eu tenho ouvido, assim, eu não conheço super bem esse negócio das escolas militares, não. Mas, pelo que eu tenho ouvido, é muito mais um mega cabide de emprego que vai nesse regime. Outra coisa também a ser dita, que é o PTTC, prestação de tempo de trabalho por tempo eu esqueci do que é. Também foi outro puxadinho do governo do PT, que empregou o quê? Um monte de oficiais que estavam ali, né, caraminholando 24 horas por dia para ser instrutor de escola militar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão espalhando a experiência que eles tiveram nas academias militares, agora capilarizando isso para o resto do país. Mas eu não acho que é só as escolas são uma ponta desse negócio. O negócio é ver como isso acontece nos tiros de guerra, né? A tal da estratégia mão amiga lá, entendeu? Nessas ações cívico-sociais, aí entra pesado o negócio das tais operações psicológicas. Que o general Heleno é o mestre desse negócio, que ele aprendeu lá no Seconsex a trabalhar esse negócio. Quer dizer, foi lá que ele fez o laboratório dele. Né? Então, assim, e Rego Barros depois, né? Enfim, que multiplicou essas ações por onde? Por esse negócio que é absolutamente incrível que ele falou no discurso de despedida dele do Seconsex, que foi um negócio que eu caí de costas, porque eu encontrei essa frase outro dia sem querer, porque eu estava querendo entender o papel do general Richard como secretário de Segurança do Rio de Janeiro, mas aí o Richard assumiu, eu fui ver o discurso do Rego Barros e disse assim, não, em 2018 a gente aprendeu a entrar no submundo do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais, do não sei o quê, que tornaram o Exército o maior, como ele fala, o maior influenciador da internet no Brasil. Em 2018.
O ano que todo mundo está falando que ocorreu essa mega operação de WhatsApp, internet e tal, enfim, clássica de revolução colorida que teve. Então, ele deixou a digital das Forças Armadas no negócio lá, e ninguém chama ele no Congresso para dar explicação do que ele tinha falado. E não vai chamar agora mesmo, porque ele virou o lado B de novo, né? Está aí esse dispositivo válvula de escape do partido lado B dos militares, que agora vai ser a grande solução nacional centrista, né, que eles estão propondo. Eles próprios se propõem a isso, né? Acho incrível. Mas, enfim. Ok, eu vou passar aqui algumas perguntas agora, do pessoal que está nos acompanhando. A gente recebeu algumas perguntas do Facebook, exatamente, né? Do Luiz Felipe da Silva, sobre essa bomba semiótica e phase flex, são artifícios da óptica que ativam a sismogênese. A próprio conceito de sismogênese, estou pedindo também para que você possa explicar um pouquinho melhor. Pode ser? Pode. Bomba semiótica, não. Esse é um conceito que eu acho que é criado lá pelo Wilson Ferreira, do Cinegnose, né, que até usa, bem legal ali, essa coisa que ele usa, né? Na verdade, vem um pouco isso dessas coisas das bombas do choque e pavor, né? Que é essa coisa que foi criada lá para a Primeira Guerra do Golfo, nos anos 90, que é a ideia de que você manda a bomba ali para arrasar e causar ali um desnorteamento geral, entendeu? Fica todo mundo chocado com aquilo e perde a orientação completamente. Quem explica bem isso aí é a Naomi Klein, na coisa da doutrina do choque lá, que ela fala. False flag é um pouco isso que eu falei. Essas operações de false flag existem desde sempre, né? Mas é basicamente essa ideia de que você joga no outro a culpa daquilo que você está fazendo. Então, você é como um bode expiatório mesmo. Você espia de si o negócio e enterra isso no teu inimigo. Então, ele vai carregar aquela coisa que você mesmo produziu, entendeu? E acabar levando, vamos dizer assim, a culpa desse negócio. Mas sismogênese é uma coisa mais complicada, né? Isso é a teoria do Bateson, que, na verdade, usou 3 conceitos, né? Que não é só a sismogênese, não. São 3 conceitos do Bateson que foram aproveitados lá pelo John Boyd, que é esse coronel que eu falava para vocês há um tempinho atrás, nessa teoria dele, que é o loop UDA, né? É o ciclo de observação, orientação, decisão e ação, né? Que ele descobriu lá pilotando os caças na Guerra da Coreia, né? E ele entendeu que, na verdade, o processo cognitivo vem antes de tudo nas ações militares. E os processos do Bateson são sismogênese, né? Que é essa ideia da divisão, né? Que para os militares acabou sendo uma espécie de divide and rule, ou divide e impera, né? O outro processo que é o de duplo vínculo, que é essa ideia de você mandar uma mensagem ambígua, né? Por exemplo, uma mensagem ambígua, né? Sei lá, o que eu posso usar aqui? O marido que bate na mulher e diz: eu estou te batendo porque eu te amo, é para o seu bem, né? E isso causa uma paralisia, né? Segundo o Bateson, esses processos de duplo vínculo, que são essas mensagens contraditórias, paralisam o adversário, né? Porque eles não conseguem resolver o conflito que está na mensagem, né? E o processo de feedback, que também é outro conceito do Bateson, que é o quê? Que as pessoas, quando entram nessa paralisia, elas têm um ciclo. E o que acontece, né, em termos de teoria militar? Quando você lança uma mensagem estilo duplo vínculo, a pessoa fica paralisada naquela mensagem contraditória e você adquire uma vantagem temporal sobre ela. Então, você fez o quê? Você paralisou ela num ciclo repetitivo e você tem a capacidade de manobrar livremente enquanto a pessoa está paralisada ali. Mas no processo de sismogênese, você faz o quê? Você age como uma espécie de parasita no cérebro do inimigo. Você começa a ter capacidade de manobrar dentro do ciclo dele e fazer ele operar
para você. Então, essa teoria do Boyd, que bebe no Bateson, mas também em outras coisas da cibernética, da psicologia social e tal, visa esses processos. Então, a gente viu esse processo acontecer na campanha eleitoral pra caramba. Assim, quando começou, por exemplo, os discursos machistas, sobretudo do Bolsonaro, eu saquei direto que tinha um processo boydiano ali, entendeu? Essa coisa do Boyd, ele virou aquela coisa tipo o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, sabe? Que um monte de empresário começa a usar Boyd, publicitário e tal, que nem teve A Arte da Guerra para Homens de Negócios, também teve Boyd. Então, assim, não é de se admirar que uns caras tipo Bannon tivessem bebido das teorias boydianas, entendeu? Mas, assim, a gente pode dizer que o protoplasma de tudo é uma coisa criada ali, no Pentágono mesmo, entendeu? É um negócio absurdo isso. Então, essas são, vamos dizer assim, as linhas da teoria. Né? Que eu volto a dizer, só me dei conta desse negócio porque eu estava vendo essas coisas de ligação entre antropólogos e militares, ou seja, foi isso, não é uma coisa que eu tirei da cartola, assim, entendeu? É porque estava lá na coisa dos caras. Ok. Nós temos aqui várias perguntas e a gente, como eu já falei, não vai poder passar todas, né? E aí eu quero saber a respeito aqui, que uma eu coloquei, eu separei algumas aqui, qual seria o real papel do Congresso hoje diante dessa situação, o que esperar do futuro do Brasil, né, diante também dessa situação, enfim, como a sociedade poderia reagir, né, diante da guerra, enfim. Estou passando algumas aqui, não sei se os colegas também querem passar algumas, que aí a gente pode fazer um bloco e você responde. Eu procurei sintetizar, ser bem breve, até para poder dar tempo de os colegas também fazerem alguma outra colocação. Jaqueline, Paulo, Beatriz, nessa ordem. Jaqueline? Eu acho que assim, as perguntas vão dar conta, e como eu li até no comentário, isso é um pouco assustador, né? Na verdade, é impossível dar conta, eu faria perguntas, teria inúmeras perguntas, falaria uma coisa que eu acho que é muito importante, alguns falaram, mas eu já tinha, que era qual o papel, quer dizer, a gente vê os militares naquilo que seriam os operadores da rede, né, como fala o próprio Coríbico e fala outros dessa rede, dessa guerra híbrida, eles estariam nesse comando, e, na verdade, as pessoas não têm valor ao que seria as mídias sociais nessa corrente de WhatsApp na guerra híbrida, desconhecendo, de certa maneira, que isso é algo estruturado. E eu penso que você falou muito bem nisso. Por acaso, eu ia te perguntar sobre esse comentário que você falou do Rego Barros, porque eu também fiquei bastante impressionada, vamos dizer assim, né? A gente sabe um pouco isso, mas eu fiquei impressionada. Eu acho que a pergunta principal, eu pensaria que é um pouco isso, como é que a gente sai, e você, hoje, né, hoje saiu a notícia, por exemplo, que além do almirante na Anvisa, agora um tenente-coronel da Força Aérea está assumindo um outro cargo na Anvisa, quer dizer, vai passar ainda pelo Senado, mas, no fundo, são pessoas que você poderia dizer assim, não, mas eles têm uma formação, uma preparação para assumir. A gente tem um ministro da Saúde, que é um general que, na verdade, não entende de saúde. Tem um presidente da Anvisa, que é um almirante que não entende da Anvisa. E agora um tenente-coronel da Aeronáutica. Né? A gente está com as 3 forças dentro do Estado, e eu concordo com você. Eu acho que assim, o mais perigoso não são aqueles que a gente vê, Mourão, etc. e tal. E, assim, eu queria só se você desse um comentário rápido, porque, além disso tudo, uma outra notícia que eu vi hoje tem a ver com esse outro, vamos dizer, esse outro partido do... Né? Vamos nos desvincular desse Bolsonaro, né? Que eu falo que é o bode na sala. Daqui a pouco eles vão precisar tirar esse bode da sala, né? O Mourão, saiu uma notícia que o Bolsonaro dizendo que não conversava com o Mourão uma semana, porque o Mourão desautorizou Bolsonaro em relação à vacina. Então, na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho
esse processo de desvinculação, será que a gente está entrando numa outra etapa desse processo? Porque parece que é uma guerra híbrida, ela é contínua, parece que ela não cessa, né? O tempo todo nós estamos inserindo nela. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é a ansiedade de todos que estão perguntando. Como é que a gente para, talvez, ou interrompe, ou entra nesse ciclo, fura esse Oda, né? Que eles entraram nesse ciclo Oda, né? Como é que a gente quebra esse ciclo? É a pergunta que não quer calar, né? Eu acho... A gente pode passar rapidamente para o Paulo e para a Beatriz, ou você prefere responder agora? Eu vou responder de uma maneira super sintética aqui, porque eu sei também que já está estourando o tempo. Mas eu acho assim, a gente expõe, né, as coisas. Cabe às pessoas que têm poder ou que têm mecanismos entender qual é o jogo e pelo menos botar na mesa para ter negociação, porque não tem oposição. Não tem negociação. Eles não são obrigados a negociar nada, porque eles estão com tudo no campo. Enfim, quem é que chega e diz? Porque, veja bem, a imprensa, ela sustenta essa visão de que é o Bolsonaro que manda e eles são ali o boneco deles, e que ele se aproxima do centrão e que, enfim, se afasta, e sustenta essa ideia, que é outra cismogênese que eles provocam, de que existe uma separação entre eles e Bolsonaro. Só que precisa entender de uma vez por todas que o Bolsonaro é o homem-bomba que eles criaram para eles próprios resolverem o problema. Então, é disso que se trata. Então, eu acho assim, o Congresso está muito limitado. A gente não sabe se também o Congresso está todo refém do novo sistema de informações nacional ou não. Mas me parece assim que as pessoas agem no piloto automático. Você tem que, pelo menos, desestabilizar uma perna da pinça, que é a perna onde você próprio atua no piloto automático. Ou seja, sair desse papel reativo, simples, porque ele não funciona. Entendeu? A gente tem que chegar num ponto onde a gente tem que pegar e dizer assim, bom, vamos começar a convocar o senhor Rego Barros para ir falar direito ali o que foi. Entendeu? Bota na mesa o negócio para eles terem que negociar, pelo menos. Porque eu acho assim, desmontar essa máquina militar toda vai ser muito difícil, impossível agora. Impossível, mas eles têm que negociar. Isso tem meios para se fazer. Enfim, é preciso que a imprensa dê ouvidos. Então, aí é o que está acontecendo, porque é difícil. Por algum lugar tem que começar. Paulo? Microfone. Faz parte da técnica aqui também sendo executada, né? E isso está dentro da guerra psicossocial, né? Eles mesmos fazem a oposição, eles ocupam o lugar da oposição para neutralizar. Então, eles criam os fantasmas que são até piores do que poderia ser uma oposição decente, né? Do PT ou de qualquer outro partido, eles criam, né? E a mídia entra no jogo absolutamente sem noção do que está acontecendo no país, né? Mas a observação que eu queria fazer, né? A questão militar, né? Ela não está resolvida desde o Império. Desde da primeira Constituição nossa, a questão militar não está resolvida. O civil não sabe o que fazer com o militar. Primeiro eram militares todos estrangeiros, né, que não tinham noção de pátria. Então, esse é um ponto. Outro ponto, você também abordou, mas seria interessante a gente aprofundar, não existe poder sem inteligência. Quer dizer, não se exerce poder sem inteligência. Você pode assumir um governo
mas se você não tem a inteligência, você não exerce o poder. A Dilma acabou com a inteligência dentro do palácio. Isso, para mim, é de uma burrice extrema, né? Em vez de compor a inteligência para exercer o poder, ela tira, bota a inteligência e no dia seguinte a inteligência estava conspirando contra ela. Isso aqui, inclusive, nós dissemos, pô, essa mulher botou a inteligência do país para conspirar contra ela. E, de fato, foi a inteligência que planejou tudo isso e acabou. Concorda com isso? Eu concordo. Ela, na verdade, teve um problema aqui que foi concomitante em relação a várias coisas que estavam acontecendo. Um problema que ocorreu junto com o Jacques Wagner e a secretária executiva do Ministério da Defesa, que era a Eva Chiavon. Enfim, foi toda uma questão militar ali, essa, assim, com muito menor visibilidade, tá? Mas ela, como decorrência disso, teve esse atrito e ela, enfim, destituiu o general Elito do GSI, acho que no comecinho de 2015, não me lembro exatamente a data, e acabou com o GSI. Mas o que eu acho é que a Dilma falava para o público interno dela. Esse que é o ponto. Ela queria fazer, assim, ela hostilizava do lado de cá, e o lado de cá hostilizava o lado dela, porque ela internamente fortalecia o seu próprio discurso. E isso é uma coisa que foi um processo que perdurou os anos de governo dela, de maneira bastante sistemática. Então, eu acho que foi uma opção que, do meu ponto de vista, foi completamente equivocada, porque ela fez exatamente não só a destruição da inteligência para ela, como ela mandou a inteligência para o outro lado. Porque a inteligência não ia deixar de existir de uma hora para outra. Né? E aí a inteligência começou a trabalhar por conta própria. Né? Enfim. Claro. E isso foi realmente o X da questão, eu acho, onde teve N coisas que foram sendo feitas ali. Entendeu? O processo é bastante complexo, envolveu 1000 elementos. Não foi só a Comissão da Verdade, eu volto a dizer. A Comissão da Verdade foi um mega verniz ideológico para a adesão da maior parte da tropa, que é uma tropa que foi no rebanho, mas, volto a dizer, o consórcio de generais ali em cima sabia muito bem o que estavam fazendo. Eles conseguiram. E eles combatem a corrupção e estão dando o maior exemplo de corruptos, né? Todos eles com duplo salário, o que é proibido por lei, ganhando 2 salários da mesma fonte, é proibido por lei, mas eles deram um jeito de burlar a lei. Eles têm o salário de militar na reserva, que é uma patente acima do que ele se retirou, não é? E tem o salário da função que ele está exercendo no Ministério ou em qualquer outro cargo executivo. Né? E ainda o Tribunal de Contas deu um jeitinho para dizer que a lei do teto vale só para um dos salários, não vale para os dois. Então, os caras estão ganhando esse é outro vetor. Isso não é esse é outro vetor que precisa ser muito bem analisado, que é o papel da CGU, do TCU, enfim, e como também as pessoas que estavam no setor de informações do Exército estão hoje trabalhando nos órgãos de controladoria e nos tribunais, e nos elementos de auditagem do Estado. Então, assim, é o que eu chamo de domínio do espectro total. Quer dizer, não tem muito por onde aí. Aí, Piero, eu queria fazer uma especulação, digamos, né? Porque não é mais do que isso. Mas
nesse esquema de domínio total, a única possibilidade que eu vejo de que haja alguma forma de reconstituir algum tipo de projeto que não seja esse que está vigente, né, teria que começar, no meu ponto de vista, por uma ampla aliança em torno de um mínimo de projeto, né, de país, né, que pudesse ser colocado em diálogo com os militares para começo de conversa, né? Porque não há como se pensar nesse momento que eles estão com esse tipo de domínio, né, em algum herói, algum super-homem que vá e individualmente reverter pela esquerda, pela força progressista, pela sei que, essa situação. Não acredito nisso, não há como, né? Nós vamos ter agora, com a eleição de domingo, um primeiro termômetro que serve de base, não é exatamente a mesma coisa, porque sabemos que na eleição municipal vão estar, digamos assim, sendo julgadas questões que são diferentes necessariamente de uma eleição presidencial, né, ou mesmo de governadores. Vamos ter um termômetro. Mas se não houver uma reflexão profunda sobre tudo isso que estivemos conversando no programa, né, sobre certas, vamos chamar assim, por dizer alguma forma, ingenuidades, né, desse processo na etapa democrática, né? E particularmente focando nos governos progressistas, nos governos do PT, né? Se não houver uma reflexão sobre isso, né, e se não houver uma possibilidade de apresentar à sociedade civil uma proposta que pudesse encaminhar um diálogo, que necessariamente terá que contemplar muitas das reivindicações e consolidar alguns espaços que os militares já conquistaram para iniciar um processo gradual, né? Eu não vejo, de fato, não seria... primeiro, não sou muito otimista de que isso aconteça daqui a 2022, que seria um marco para levar em consideração, né? Se não acontecer, com esse domínio do espectro total claríssimo, né, que tu nos colocas, teremos, evidentemente, um projeto. Aliás, é muito difícil pensar que esse projeto não é um projeto de longa duração, né? Mas o mundo hoje em dia é dinâmico, né? A geopolítica está transformando também a correlação de forças, né? Esses são elementos que, sem dúvida, os militares estarão estudando, né, porque faz parte, né, com todo o viés que eles possam ter ideológico, né, ou sei lá como chamar, eles não vão poder negar o papel que está tendo a Ásia como um todo e a China em particular, e o quanto é importante para o Brasil não cortar os vínculos com a China, né, porque hoje é um parceiro que o Brasil, salvo que queira fazer um harakiri, né, não pode jogar pela borda, né? Mas eu vejo uma enorme responsabilidade em nós todos, brasileiros, civis, né, e naturalmente nos dirigentes, né, mas não só, porque as bases têm um papel a jogar, aí, a desempenhar, pressionando os dirigentes em alguma direção, né. Eu acho que é um momento muito importante para se pensar quem são os segmentos sociais que nesse momento estão articulados, estabelecer primeiro um diálogo entre esses movimentos sociais, apontando uma plataforma mínima, né, para, a partir dessa plataforma mínima dos movimentos sociais, um diálogo com os partidos, por mais que a gente possa ter certa decepção, ou muita decepção, né? Mas os partidos continuam sendo o articulador necessário da política, né? E essas etapas, em 2 anos, é escasso o tempo, né?
Mas é o único que, não sei se tu, Piero, enfim, de alguma forma coincides com que isso seria talvez o único caminho possível para começar a transitar algum tipo de perspectiva que não seja a de mantermos essa situação atual que teria e terá um custo tão grande para o país. E aí eu quero fechar a minha reflexão com um dado que gostaria aí de colocar além do que acabo de dizer, que é o seguinte: os militares, com certeza, por mais que eles não reconheçam, sabem o custo que está tendo em vidas o Covid, né? Eles têm esses dados, né? Podem negar para a opinião pública, mas eles têm. E têm, sem dúvida, os dados da crise profunda, econômica e social em que o país se encontra. Significa isso que o Brasil pode estar entrando numa etapa de agitação social? Muito provável. Já vimos o que está acontecendo no Amapá, né? Lógico, no Amapá, circunstâncias concretas, mas o povo, quando chega aqui o limite, que já não tem mais como, né? Aí vai reagir. Esse é um dado, eles estarão tendo ciência de que podem estar aí em cima de uma bomba de tempo e estarão dispostos a fazer uma nova Indonésia, um banho de sangue, ou não? Olha, eu sou muito cético em relação à ideia de que vamos sentar na mesa e vamos tentar agora pensar num projeto nacional, que eles vão topar fazer isso, que eu acho que, na verdade, eu acho que a gente tem um problema. Eles já conseguiram armar e cooptar. Isso é o que eu vi acontecer nos últimos 2, 3 meses. Eles armaram e cooptaram a imprensa toda, e eles armaram e cooptaram um pedaço da academia. Então, eles já estão operando uma dissidência programada. Essas válvulas de escape já criaram. E o que eu acho que, assim, se eu fosse chutar, mas aí é um chute meu, totalmente intuitivo. Qual é a ideia? É que eles já estão armando um plano para serem os autores do desembarque que vai apresentar a falência do governo Bolsonaro, e todo mundo vai ficar aliviado por conta disso. Porque o Bolsonaro serve exatamente para isso, para sufocar as pessoas até elas não aguentarem mais, e aí qualquer coisa que vier vai vir com uma espécie de alívio enorme. E aí a gente vai passar o pano para esse negócio. Porque, inclusive, para os partidos, para as chamadas esquerdas e tal, isso vai ser o instinto de autossobrevivência delas, como é a participação delas no processo eleitoral. Nesse sentido, para mim, 2018 foi o grande emblema de como essa coisa se processou. O Bolsonaro declara que tem uma fraude eleitoral ocorrendo, e o Haddad, em reação, já respondendo à pergunta que está aí, isso é um tipo de processo de cismogênese, mas em reação automática, vai e defende a justiça eleitoral. A mesma justiça que um mês atrás, tinha proibido o Lula de participar dessa eleição, encarcerando ele e decretando ele não elegível, a parte do processo político. Então, o PT avalizou a eleição. Isso é um processo de cismogênese. Avalizou a justiça, que foi o braço operacional de todo esse processo. Então, veja, o que a gente está dizendo é que está todo mundo nessa rede. Então, eu acho o seguinte, é muito difícil sair disso, porque, de certa maneira, os agentes políticos, somando aí a grande imprensa, que é um agente político sempre, estão no esquema, né, para falar em
uma palavra muito sintética, talvez, mas, enfim, estão no grande acordo que foi feito, e que eu acho que esse acordo vai prescindir do Bolsonaro, sim. Agora, é evidente que isso também pode ser uma bomba relógio, que talvez os militares não estejam enxergando na situação, né? Que é, de fato, a cadeia de relações de apadrinhamento que vai enfiando eles dentro do Estado, e que eles vão tomando gosto por esse negócio, e cargos, e salários, e vão, eles podem perder o controle sobre si próprios. Ou pode começar, por que não? Né? Durante os governos democratas, isso não é tão absolutamente cotidiano, uma revolução colorida aqui no Brasil, e aí? Eles vão perder a mão desse processo? Como é que vai ser? Se o próprio império tiver como projeto, de fato, aquilo que eles diziam que era o projeto do PT e que não era coisa nenhuma, que é desmantelar as próprias Forças Armadas. E se o projeto for esse? E eles estão super confiantes na parceria deles com o projeto do Império. E se o Império tiver outra ideia, que seja o desmantelamento das Forças Armadas do Brasil? Pode ser, não pode? Eles estão atentos a isso? Eles estão preparados para isso? Eu acho que não estão. Não seria legal que tivesse alguém que estivesse falando isso para eles? Olha, meus amigos, a coisa pode ficar ruim para vocês também? Então vamos acordar aí, pessoal. Agora, o que eles já fizeram? Já montaram os institutos que fazem a ligação entre academia e militares, que é aquele que está acontecendo, por exemplo, com a chancela do Jungmann e do Etchegóin. Aí eles vão chamar quem? Os acadêmicos que têm críticas ao Bolsonaro, mas os militares, tudo bem. Estão ótimos no papel deles. Não é isso que eles querem ouvir? Então, é uma situação muito complicada essa. Eles não levantaram a hipótese deles também serem descartáveis para o Império, né? Eu acho que eles não levantaram, mas eu acho que são. Assim, quando a gente fala essas coisas todas, faz essa coisa da guerra híbrida, não é para ser contra. Eu não sou contra as Forças Armadas. Eu sou contra isso que eles estão fazendo agora, mas, pelo amor de Deus, é muito pior sem eles. Porque aí o que vai sobrar para a gente? Pois é, eles podem prescindir de um momento, para outro da tropa pretoriana, né? Não precisa mais do pretor, porque instaura o caos. E aí eles vão entender também, você deve ter passado aí por suas pesquisas, tem a teoria do caos, né? Sim, Ele claro, tem essa. Sempre a implantação do caos para a dominação em todos os aspectos. Né? Quando eles não conseguem implantar o caos, assim, digamos, de maneira híbrida, eles implantam o caos entrando com tudo, como entraram no Iraque, entraram na Líbia. Exato. Eles vão dizer o quê? Que eles estavam preparados para os Yanomami fazerem um Estado nacional, imagina, né? Esse delírio completo que eles têm, mas na hora que a Revolução Laranja Queiroz, começar aqui no Brasil, não vai ser os Yanomami que vão balcanizar o Brasil. É o Estado de São Paulo que vai balcanizar o Brasil. Historicamente. Estão preparados para isso? Para conter, de novo, um separatismo aqui? Sei, eu acho que não. Agora, era bom que eles ouvissem. Como é que eles ouvirem, não é? Claro. Piero, eu posso colocar... Bom, a gente já está terminando, né? Chegando ao fim aqui da nossa atividade, já estamos há 2 horas já conversando aqui com o nosso convidado. Eu vou passar 2 outras perguntas que tem aí, uma está na tela, a outra eu recebi aqui pelo Messenger,
e eu vou passar para você. Uma é essa: as imagens de pessoas pedindo intervenção militar na frente de quartéis era parte da estratégia para a tomada de poder? E a outra pergunta diz o seguinte, né? Considerando que Pinheiro traçou as origens do fenômeno experimentos israelenses, gostaria que ele nos informasse e atualizasse a quantas anda a cooperação de inteligência com atores tipo Israel desde que Bolsonaro entrou no governo. Você poderia responder? Posso. É importante. Olha, essa coisa das pessoas pedindo intervenção militar, pelo que eu soube de uma pesquisa de outros antropólogos que fizeram com esses grupos que pediam intervenção já desde antes, a maior parte é de famílias de militares. Então, eu acho assim, é uma coisa que é acionado por eles como uma OPSI, uma operação psicológica, que bota esses pessoais atrelados ao Bolsonaro para eles próprios depois aparecerem como os paladinos da legalidade e dizerem, não, isso não pode, porque não precisa. Já estamos sob intervenção militar, né, gente? O que foi o Rio de Janeiro em 2018? Foi o test drive para o governo Bolsonaro. O pessoal não entende o efeito colateral da intervenção no Rio, que foi travar a pauta no Congresso das tais reformas. Isso derrubou a aliança Temer-PSDB. Eles arruinaram com o centro e fizeram todo o empresariado cair no colo do Bolsonaro. Então, assim, se a gente for destrinchando essas coisas, eu acho assim, 2018 foi o ano-chave, né? Eu chamo isso de Blitzkrieg, né? Aí é que foi o momento em que eles saíram lá, né, da Alemanha deles e invadiram a França, vamos dizer assim, né, com a estratégia de pinça, né, sempre pegando pelos dois lados. E outra pergunta sobre Israel. Nossa, essa é a coisa mais complicada que tem em toda essa história, porque a aliança com Israel, essa do Bolsonaro evangélico e tal, isso é uma cortina de fumaça. A aliança real está com as empresas israelenses que estão desenvolvendo, assim, elas tomaram o lugar da Odebrecht Defesa e Tecnologia. A Elbit israelense está fazendo todo o sistema do CISFRON. Então, o projeto ali é um projeto que passa por quê? Por guerra eletrônica, por inteligência, por sistemas de vigilância, pelos softwares que vão embarcados nos mísseis, aeronaves, etc. E que tem, em militares da reserva, os gerentes operacionais dessas empresas aqui no Brasil, que começaram a atuar faz tempo. Quem implantou o sistema de guerra eletrônica do Exército no Brasil, em 1997, era uma empresa israelense que fazia aqueles car systems, sabe, que localizava carro roubado, que ia para o Paraguai. Esqueci o nome dela, Tangifor, sei lá eu. Fizeram o sistema de guerra eletrônica. Então, essa cooperação existe faz muito tempo. Né? O negócio de Israel ali é que ele foi um modelo. Mas quem pensou mesmo no negócio das guerras híbridas foram os americanos. Bom, e a cooperação entre militares americanos e Israel, todo mundo conhece isso, é patente, é sabido. Né? Eu não vou botar isso na chave da dominação sionista do mundo, entrar numa de protocolos de Sábio de Sião, não. São ligações muito concretas aqui que ocorrem, entendeu? Tem interesses comerciais. Enfim, muito claro isso. Bastante esclarecedor, né? Esse seu final aí a respeito da pergunta da Juliana, né? Que foi quem nos passou a pergunta sobre Israel. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, eu vou passar rapidamente para os meus colegas, apenas para eles fazerem comentários brevíssimos
acerca da sua participação e presença aqui conosco. No final, eu volto para você também fazer suas considerações finais. Mas antes, eu quero dar 2 avisos, né? Primeiro, dizer que nós estamos sendo acompanhados por quase 400 pessoas aí nas nossas transmissões, pelos vários canais que nós estamos operando. E segundo, avisar que, em função do hackeamento, né, do canal do YouTube, da Diálogos do Sul, a gente teve que fazer essa troca, como eu avisei no início da nossa atividade, aqueles que chegaram depois talvez não saibam, mas por isso nós estamos aqui pedindo para seguirem o novo canal da Diálogos do Sul, tá bom? É isso. Jaqueline, para você fazer suas considerações finais, bem rápido. Vai agradecer, primeiro de tudo, eu acho que esse é um tema que a gente ficaria mais ou menos umas 24 horas falando sem parar. Queria dar a sugestão que você fala no livro, e eu tive a oportunidade de ler, que é o livro do Wilson Ferreira, sobre bombas semióticas, que ele é muito importante para se entender o papel dos meios de comunicação nesse processo, né, que ele fala que começou em 2011, mas ele faz o recorte de 2013 a 2016. E vou dizer que é interessante, porque hoje de manhã eu estava pensando, quando eu vi a questão do tenente-coronel da Anvisa, que eu falei, vai chegar uma hora que eles vão destruir o Estado e nem eles mesmos serão mais necessários nesse Estado. E, por acaso, você falou isso, que eu pensei isso, mas eu falei assim, vai chegar uma hora que eles vão se auto... Tinha milhares de perguntas interessantes. Oi? Não. Subi? Segue. Voltei? Pois é, deu uma falha. Não, assim, eu acho que a gente teve milhares de perguntas, infelizmente não tem nem como responder todas, porque o próprio tema, eu acho que ele é muito complexo. Eu acho que todo mundo deve ler seu livro, eu acho fundamental ler esse livro, para mim foi esclarecedor, eu já li o livro do Corípico, já li outros materiais, mas ele foi esclarecedor porque ele traz para uma realidade nossa, pouco pensada, porque é o que eu falei, a gente pensa muito em guerra híbrida, sobre mídias sociais, ou sobre os meios de comunicação, sobre a questão internacional, né, os agentes estrangeiros, mas a gente precisa entender o funcionamento disso internamente. Então, eu quero agradecer muito, acho que foi extremamente esclarecedor para todos, claro que faltando muita coisa para ser dita, mas foi fundamental. Realmente. Jaque. Sumi de novo, a minha internet está muito ruim hoje. Está instável. Não foi hacker, é a minha internet, mas assim, não sou alvo de guerra híbrida ainda, mas foi muito esclarecedor e agradeço imensamente a presença. Paulo? Muito esclarecedor. O Diálogos do Sul tem publicado bastante coisa, quer dizer, nós fomos os primeiros que denunciamos a farsa eleitoral no seu momento certo. Inclusive, em palestra minha em Brasília, na Câmara Distrital, eu disse para eles, olha, vocês não derrubarem isso agora, em 18, né? Com toda a prova que havia de que isso foi uma operação, não foi uma eleição, né? Se vocês não derrubarem agora, eles vão ficar 30 anos. Mas eles mesmos já estão dizendo que precisam de 40 para consertar o país. Que conserto é esse? Eu não sei. Eu não vou viver o suficiente, né? Mas eu gostaria, me despedindo, de colocar, né, à sua disposição a revista, professor. Nós somos aqui uma trincheira de luta, estamos denunciando enquanto, quer dizer, exercendo o jus esperneandi, enquanto temos espaço. A revista, a maioria dos seus colaboradores são colaboradores voluntários, porque não temos recurso, não é? Mas é um espaço que eu gostaria de ter a sua presença. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Beatriz? Bom, da minha parte, repetir os colegas, no sentido do prazer de ter você aqui conosco, Piero, a quem já
todos nós, enfim, não pessoalmente, nem virtualmente assim direto, conhecíamos, né? Essa iniciativa de Diálogos em Sul Maior, né? É inédita, porque são os representantes de universidades e de sociedade civil tentando trazer temas importantes para o debate, com um foco que, como tu estás acostumado também nos programas que participas, não é o foco que a mídia mainstream dá aos temas, né? Nem os temas que estão na agenda da mídia, na verdade, né? Então, é um prazer enorme, acho que foi extremamente interessante, mesmo para quem, de alguma forma, já te acompanha, né? Mas a oportunidade de ter essa uma questão mais explicativa, com mais tempo, né? Com foco exclusivamente no teu trabalho, eu acho que foi extraordinariamente rica, e nós temos majoritariamente um público de alunos, de jovens, né? Então, eu acho que para eles, com certeza, vamos ter depois os retornos nas nossas aulas, nos nossos encontros. Podemos até passar para você algumas desses comentários dos jovens, será interessante. Mas é isso, Piero, um grande prazer, muitíssimo obrigada também, mais uma vez, por essa entrevista, essa conversa, e sinta-se convidado a todas as outras que você achar importante. O ano que vem a gente pode dar continuidade com novos elementos para analisar o panorama nacional e também internacional, com Biden já empossado, esperemos, aqui com o resultado das eleições municipais. Eu quero já, de alguma forma, deixa aí de um segundo encontro lá para o ano que vem, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Piero, eu passo para você fazer, então, suas considerações finais, por favor, para depois eu encerrar. Olha, eu só queria agradecer muito a vocês, eu achei uma conversa muito bacana, aprendi aqui também hoje, e estamos aí, vamos continuar conversando, sim, e só convido a todos que queiram ver também o Duplo Expresso. Sextas-feiras eu participo lá, geralmente, não são todas, mas quase todas, e a conversa lá é bastante legal, costuma começar mais ou menos um meio-dia, 1h. O programa é um pouco incerto, o começo por conta de ataques hackers também, que volta e meia acontecem por ali. Mas, olha, foi um prazer enorme estar aí. Eu acho que temos aqui um espaço bem legal para, enfim, fazer uma contra-efetuação desse movimento todo, né, que a gente está vendo.